Gente querida do Terror Narnia, a vida pronta. É uma certeza que eu trago comigo. Às vezes sim, às vezes não. O que tem também a dúvida, é a vida que apronta ou somos nós que aprontamos com a nossa vida para depois culpar a vida? As dúvidas, as perguntas. Mas como Nadina não se perde, não cai na vala comum de buscar respostas, se limitando a perguntar, então eu peço que assista o vídeo a seguir até o final e tire suas conclusões. Romário, como vai? Começo a relatar a minha experiência pelo meu nome. Eu sou Gabriela, se preferir Chayenne. Claro, Gabriela Chayenne. Muitos com certeza dirão, mas que loucura é essa? Por que dois nomes? O senhor, eu acredito que já deve ter imaginado, e se imaginou, acertou. Eu sou prostituta. E vou tentar colocar a minha história da forma mais natural possível, para não me vitimizar e mostrar que a beleza, para muitas mulheres, é uma bênção. No meu caso, foi um karma. Eu posso dizer sem falsa modéstia, eu não era, ou não sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher linda, exuberante. E logo cedo, logo nos primeiros passos da minha vida, eu percebi o quanto eu era cobiçada e as vantagens que essa cobiça, esse desejo, poderia me trazer. Senhor Romário, durante a minha adolescência, na escola, eu brinquei com os sentimentos de todos os meninos ao meu redor. E de quebra, eu acabei com alguns casamentos porque judiava de homens maduros. Eu achava maravilhoso, eu me sentia a deusa no pedestal quando eu via um homem me fazendo propostas, chorando, pedindo migalhas de amor. Agora, eu não sei o que era mais excitante: ver aqueles caras se humilhando, se arrastando aos meus pés, ou ver, sentir a inveja das mulheres ao meu redor. Elas destilavam ódio. Aquele ódio, para mim, era o elixir da longa vida. Só que o Senhor mesmo fala que o tempo mostra a verdade. E de repente eu descobri que ao pensar que estava usando as pessoas, na verdade, eu estava sendo usada por elas. E também tem um dito popular consagrado pela sabedoria do povão. Minha mãe costumava repetir. Minha mãe ficava em cima de mim: pare, menina, pare, pelo amor de Deus, pare. Você está atrasando a sua vida. Vai estudar, vá trabalhar, encontre um homem com boas intenções, aquele lero de mãe. Aí ela falava: você tem todos os homens que desejar e esnoba. Quem muito escolhe, acaba por ser escolhida. Minha mãe, eu deveria ter escutado a senhora. Porque eu fui me interessar por um homem, não digo apaixonar, porque eu não tinha essa coisa. Eu era linda demais para entregar o meu amor a alguém. Mas eu fui me interessar por um cafajeste. Mas ele tinha suas vantagens. Eu sabia que ele não prestava, mas era bom de cama. E também era a minha passagem para sair daquela cidadezinha que eu odiava e poder ir para o Rio de Janeiro. Eu montei na garupa daquele cidadão, deixei minha mãe chorando e o meu pai, como sempre, sem nada a dizer, porque o meu pai foi o único homem que conseguiu o meu respeito, que ele jamais chegou para mim, para me dar conselho, para me criticar, para reclamar. Não. Ele se limitava a ser meu pai. Conversava comigo amenidades, me tratava muito bem e me respeitava.
Meu pai, eu percebi que tinha não mágoa, não desilusão, não medo, não preocupação, tinha um vazio no seu rosto. Porque a sua filha escolhera seguir a sua vida. Mas ele, com certeza, sabia que eu não tinha escolhido o melhor caminho. Cheguei no Rio de Janeiro deslumbrada. E na época o sonho de todos os recém-chegados era viver em Copacabana. E eu conquistei esse direito. Só que não demorou muito. Aquele cretino me abandonou. Eu estava trabalhando no calçadão de Copacabana. Seu amor, a vida passa rápido. A gente não percebe, mas quando vê, aconteceu. Eu estava ali. Nenhuma menina sonha quando criança em ser uma prostituta. Mas existem mulheres que depois de se descobrirem mulheres que deixaram de ser meninas, que alimentam esse sonho. O senhor pode não estar entendendo, mas eu vou dizer. Eu estava no meio termo. Existem meninas que uma vida desregrada, uma família destruída, talvez por sofrer violência em casa, talvez por ter pobreza em demasia, é levada, mesmo sem querer, a essa profissão. Mas também tem outras que sonham em ser dona do puteiro. Essas estão no lugar certo. E eu, a que grupo pertencia? Nem a um, nem a outro. Tive uma infância maravilhosa, pais sensacionais, fui sempre bem tratada, mas me tornei, digamos assim, forçando um pouco, vítima por não saber administrar ou valorizar a minha beleza. E ali no calçadão, a gente trabalhava e tinha 100% do arrecadado. Financeiramente, era bom. Mas os riscos eram gigantescos. A gente entrava em cada gelada. Em paralelo, tinham as casas, as boates. As casas, basicamente, não tinham meninas fixas, mas aceitavam que elas saíssem do calçadão, fossem trabalhar ali dentro, protegidas. Claro que a casa cobrava a sua participação nos lucros. Logo eu percebi que, apesar de ganhar um pouco menos, para minha segurança valia a pena ir para essas casas. Claro que elas selecionavam as meninas que poderiam entrar, tinha que ser meninas que elevassem o nível, né, do ambiente. E eu, modéstia à parte, tinha tapete vermelho em qualquer uma daquelas casas. E ali eu trabalhei. Eu trabalhei basicamente por 2 anos. Senhor Romário, claro, existe uma técnica. A gente é profissional. Quando está com o cliente, deixa o ser humano sentado na cadeira, de olhos vendados para não ver o que acontece, e apenas faz. É algo mecânico. Mas a cada ida com um cliente diferente vinha aquele pedido. Porque a gente está lá para satisfazer os desejos de quem está pagando. Mas poxa, uma noite, um dinheiro abençoado é quando pegava um homem normal, que não vinha com aquelas aberrações, aquelas taras, sabe, aqueles detalhes sórdidos que logicamente aqui eu não irei colocar. Mas essa era a minha vida. E as casas também tinha um local onde a menina tinha que dançar, ou seja, a gente ficava nas mesas, ficava com os clientes e cada uma tinha a sua hora de dançar. Bom, a minha hora era a mais esperada. Além da minha beleza, eu era sensual. Eu era a personificação do demônio em forma de mulher. Porque mesmo com aquela vida, as propostas, as promessas, aqueles homens me implorando para que eu ficasse só com eles, sabe, homens, pais de 3, 4 filhos, casados há anos, diziam que largariam tudo por mim. Mas entrava aqui, saía ali, era a minha rotina. Mas uma determinada noite, eu dançava e vi ao fundo um homem maduro, sem beber absolutamente nada,
sentado solitário numa mesa, olhando fixamente para mim. Nossa, o olhar daquele homem penetrou. Eu não conseguia, sabe, desviar. Até perdi um pouco a concentração na dança. Depois de cumprir a minha parte, saí, fui ao camarim, me vesti e voltei ao salão. Lógico, ali já tinha uma dezena, meio que esperando ser o escolhido, mas eu fui naquele homem. Aí cheguei perto, olhei para ele me olhou assim. Paga uma bebida, amor? Ele, claro, por favor. Aí ele perguntou, o que você quer beber? Ali já foi, nossa, que lógico, existem bebidas de vários preços, a maior parte tem água. Porque a gente não pode encher a cara, então a gente pede algo com a cor da água. Tem também aquelas que tem chá, então a gente pede algo com a cor do chá, então pode beber a noite toda sem se embriagar. E já imaginou vender um copo d'água com gelo pelo preço que as casas cobravam? Aí eu fui pedir a bebida mais cara, ela chegou. Ele olhou para mim, a bebida está a seu gosto? Eu disse, está. Ai, que ótimo. Pelo menos você não está se prejudicando com o álcool. Eu fiquei meio sem. Ele só sorriu. Sorriu e falou, vamos sair daqui? Aí eu olhei para aquela figura calma, sabe, seguro. Até tive vontade, mas disse, olha, eu até gostaria, mas são 11h30 da manhã. E a casa só autoriza que a gente saia com um cliente antes das 3 horas se pagar uma multa, se pagar um ingresso de saída. Que nós estamos aqui para fazer a casa vender os seus produtos. Aí, se fecharmos um programa antes das 3, a casa tem participação, aí a gente pode sair. Mas depois das 3, aí se a gente conseguir algo fora, já é um lucro maior. Aí ele me perguntou, poxa, então todas as meninas aqui esperam passar 3 horas, já garante a clientela? Aí disse, só sem juízo. Muitas já tentaram, mas o que ganharam no programa dessa forma não deu nem para recuperar os dentes. Ele falou, é justo, afinal isso aqui é um comércio, eles têm que faturar. Quanto eu tenho que pagar para casa para comprar a sua saída? Aí eu já, sabe, digo, poxa. Mas antes eu falei, sim, mas eu vou sair, mas também tem a minha parte. Aí ele disse, e quanto você quer para sair comigo? Eu falei, depende, o que você quer? É 1 hora, 2 horas? Não. Eu quero ficar com você o tempo que eu desejar. Seu Romário não acreditava. Meu Deus. Eu falei o preço da multa, que era equivalente à média de quanto uma menina fazia o cliente gastar. E quando eu falei o meu preço, eu digo, vou cobrar caro para poder meio que negociar, né, barganhar. Aí quando eu falei, ele disse, esse é o seu valor? Tá bom, então vamos fazer o seguinte, quanto a casa vai ficar com eu? Aí eu disse 20%. Então tá. Eu pago esse valor e mais os 20% para que ele chegue limpo na sua vida, tá bom? Tá bom. Olha, se aquele homem ali, aquela hora, pedisse que eu plantasse uma bananeira na mesa, eu faria. Aí fui lá, acertei tudo com a casa, saí. Quando ele passou pelo porteiro, que a gente chamava de porteiro, mas nossa, era o nosso armário, um negão de respeito, para passar na porta eu tinha que abaixar, era a nossa segurança. Aí aquele homem foi ainda, me deu um dinheiro e disse, dê para o seu colega, a profissão dele é bonita e perigosa. Aí eu dei, aí o João Carlos olhou,
Poxa, Chayenne, obrigado, mas o que é isso? Não, é o cliente que está te dando. Ele olhou. Tá bom. Aí saímos. Saímos andando pelo calçadão, conversando. Eu passava por algumas meninas que eu conhecia, que estavam ali arriscando a vida, mas cada um. Muitas por preferir apostar num lucro maior, outras por não ter, digamos assim, os artifícios, né? Para poder entrar numa casa. Eu as cumprimentava, elas ficavam me olhando. Eu ia pensar, nossa, a essa hora saiu, que menina de sorte, mas também ela é linda, ela é maravilhosa, ela é espetacular. Até em pensamento eu me achava. Mas eu achei estranho estar caminhando com ele e não ter carro. Eu digo, nossa, onde esse homem vai querer me levar? Senhor Romário. De repente ele entrou num hotel, não vou citar o nome do hotel, mas um dos mais luxuosos e caros, que se localizavam próximos à casa. Aí quando cheguei na recepção, eu cheguei preocupada, porque a recepcionista me conhecia. Eu sabia que o hotel não fazia esse tipo de serviço de atendimento. Mas ela prontamente, boa noite, Chayenne, como é bom te ver aqui. Aí ele havia, quando nós entramos, ele havia me pedido para eu perguntar quanto era a diária. E me deu um dinheiro. Fardo. Aí eu falei, não, mas isso aqui é muito. Se for menos, fique com o troco. Mas eu quero o melhor. E eu pedi a suíte. E ainda sobrou dinheiro. A menina só me olhou assim. Aí eu preenchi a ficha, claro que não botei Chayenne, porque meu nome não é Chayenne. E subimos. Quando subimos, eu fiquei maravilhada. Lá no último andar, aquela vista para a Zona Sul. Eu acostumada com aqueles pulgueiros, nunca tinha, sabe, sequer chegado perto de um lugar daqueles. Aí eu fui na varanda, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu parecia uma menina deslumbrada. Aí ele perguntou se eu estava com fome. Eu disse que estava, então peça algo para você comer. Ah, mas eu peço o quê? O que você quiser. Eu digo, nossa, meu Deus do céu, o que é aquilo? Que homem é esse? Eu perguntei se ele queria comer alguma coisa, ele não. Eu não costumo comer fora das horas de rotina. Aí eu pedi, comi de me lambuzar. Comi de me lambuzar, eu estava com fome mesmo. Aqueles PFs que a gente come, enche a barriga, mas não alimenta. Ali eu comia com prazer. Enquanto isso, ele entrou no banheiro, depois sentou num sofá que tinha ao lado da mesa, conversava amenidades comigo. Aí depois da minha refeição eu fui ao banheiro, me preparei, voltei pro quarto, ele estava deitado na cama. Aí eu já cheguei profissional, né? Aí comecei a beijar, fazer assim, ele me segurou. Eu estava em cima dele, ele me deitou e disse, menina, eu não quero que você seja comigo aqui uma profissional. Eu não quero de você gestos repetidos, mecânicos. Quero apenas que você seja uma mulher. Como é seu nome verdadeiro? Quando eu falei, ele então, deixa a Chayenne fora desse quarto. Aí começamos assim uma troca de beijos, umas carícias. Era gostoso. Mas eu tinha comido demais. Isso, mas se tivesse ali a Chayenne profissional, não seria problema. Mas eu relaxei. Eu não dormi, eu basicamente entrei em coma. No outro dia eu acordei, ele não estava mais ali. Eu estranhei. Mas devo ter pensado, bom, um homem desse deve ter 1 milhão de compromissos. Mas a diária está paga, até o meio-dia eu sou hóspede. Aí eu levantei, tomei meu banho, mas olha, vivendo meu momento de fantasia, fiquei ali na varanda, vendo aquela praia lotada, aquela vista maravilhosa. Aí dentro do horário desci, tomei meu café e fui para casa. Mas passei o dia pensando naquele homem.
Aí à noite, cheguei no trabalho, no horário de sempre, umas 8h30, 9 horas. Aí as meninas vieram. Tudo bem, Chayane? Até o João. Ô, Chayane, obrigado pelo dinheiro ontem. Mas tirou na loteria? Eu disse não. Foi o cliente que estava comigo. Ele olhou, que cliente? As meninas, é o que a gente estava conversando aqui. O que aconteceu com você ontem? Eu digo, vocês estão loucas? Não. Você dançou, voltou do camarim, sentou naquela mesa de canto ali, que poucos usam por ser pequena. Ficou sentada, conversando sozinha. Depois deu um caminhão de dinheiro para casa, que até agora o velho Ernesto está surpreso e preocupado, não sabe o que aconteceu. Mas nem perguntou, porque não tem nada a ver com a sua vida. Aí você me sai sozinha, conversando, dá um dinheiro pro João, dizendo que foi dado por um cliente que ninguém viu. Aí eu digo, não, isso não é normal. Não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de piada, eu pensei, é pegadinha. Aí eu fui pra rua conversar com algumas meninas que eu tinha encontrado na noite anterior, para elas confirmarem a presença daquele homem. Aí todas elas disseram que estranharam, que acharam até que eu estava chapada. Porque eu saí falando sozinho. Aí eu fui direto no hotel. Cheguei no hotel. Claro, a recepcionista era a mesma, era a menina da noite. Aí ela olhou para mim, oi Chayane, vai hospedar novamente? Eu digo, não, só quero que você me diga. Você viu o homem que chegou comigo ontem à noite? Ela disse, Chayane, não chegou ninguém, porque se tivesse chegado um homem eu não poderia ter aceito. Porque a gente aqui não faz esse tipo de trabalho. Você chegou sozinha, pagou sua diária e subiu, até estranhei. O pessoal da recepção também, o capitão porteiro, todos estranharam. Mas de repente pensamos, ela faturou bem, está com dinheiro, resolveu ter uma noite diferente só para ela. É, seu Ramalho, se confirmou. Aquele homem que nem o nome eu sabia, ninguém tinha visto. Mas eu tinha que trabalhar. Aí voltei à rotina, chegou a hora de eu dançar, eu estou dançando, quando eu olho, está ele em pé, bem no canto. Tinha várias mesas que ele podia sentar, não, mas ele estava em pé. Aí eu, preocupada, não quis, claro, me queimar, terminei minha dança, fiz a minha rotina, fui. No camarim, me preparei e voltei. Quando eu voltei, ele estava ali. Aí eu cheguei, fui falar com ele, ele olhou e disse, você não prefere sair pra gente ter essa conversa, pra você não passar de louca? Aí eu concordei. Aí cheguei ali pro João e disse, João, eu vou respirar um pouco porque eu não estou me sentindo bem. Aí, vá menina, vá, sem problema. Aí eu fui, cheguei, tinha um calçadão, eu atravessei a Avenida Atlântica, junto com ele, que claro, ninguém tinha visto. Aí sentamos num dos bancos que tem, antes de começar a areia. Perto de quiosques, está cheio de quiosques ali. Aí eu de cara, você existe? Você não está conversando comigo? Ou eu existo ou você é louca. Claro que eu tinha que perguntar, mas como que ninguém te enxerga? Não sei. Talvez eles não estejam preparados, ou não estejam na mesma sintonia que eu. Aí você pergunta para eles, eu não sei. Mas quem ou o que é você? Ele olhou. Eu sei que você está querendo algumas explicações, eu acho justo. E eu vim aqui para isso. Meu nome é Amarildo. E eu fui companheiro de quarto do teu pai no hospital. Quando ele falou meu pai, eu gelei. Como assim meu pai? Meu pai, ele havia falecido. Ele faleceu 1 ano depois que eu saí de casa. Nossa, quando eu soube,
Aquilo foi uma perda terrível para mim, mas nem no velório do meu pai eu tive a dignidade de ir, porque eu tinha aquele cafajeste do meu lado que não permitiu. Eu olhei pro Amarildo, perguntei se ele estava brincando e coisa, ele disse, não, eu não estou brincando. Jovem, desculpe te chamar de jovem, eu não quero te chamar pelo teu nome, porque eu não sei se você ainda se identifica por ele. E eu não quero te chamar de Chayenne, porque em respeito à memória do seu pai, eu não gostaria de sentir que você se enxerga nesse nome. Ele olhou, eu estava assim meio em transe, em choque, imagine. As pessoas que estavam passando por ali achavam que eu estava falando sozinho. Mas tinha alguém ali. O que estava acontecendo? Aí ele me olhou e falou, o seu pai, ele pediu para eu lhe perguntar se você lembra de uma conta poupança que ele abriu no seu nome quando você era ainda menina. Eu digo, claro que lembro. Claro que lembro. Nossa, ele estava todo feliz, ele botou um dinheiro que para mim era uma fortuna, mas ele me falou que aquela poupança era minha, que iria render juros, mas que eu só podia retirar quando eu tivesse 18 anos. E você, foi ao banco retirar? Não, olha, nem lembrei, você lembra do número? Aí quando ele perguntou se eu lembrava do número, do nada o número me veio. Eu digo, claro. Tá. Moça, seu pai me pediu para que eu viesse até você, para que eu encontrasse você e se sentisse que você não estava satisfeita com a vida que levava e que buscava outra vida para ter uma chance de ser realmente uma mulher, um ser humano, e não uma profissional, que eu lhe desse a lembrança desse número. Aí eu olhei sem entender e ele completou. Porque ontem eu cheguei num quarto de hotel com uma linda prostituta. Ao sair pela manhã, eu tive a certeza que quem estava dormindo ao meu lado era uma bela mulher, um grande futuro pela frente, desde que descobrisse qual o seu real lugar no mundo e que aprendesse a respeitar as pessoas. E fiquei feliz com o que eu li. E desculpa ter demorado, mas que não foi fácil ter chegado aqui. Muitas vezes eu me desculpei com seu pai, mas eu não sei se ele soube que ele deixou essa vida numa terça-feira, às 9h15 da manhã, e na quarta, no final da tarde, eu também parti. Aí ele contando aquela história, eu comecei a tremer, sabe? Tipo, era coisa esquisita. Parecia que o meu corpo estava se despedaçando. Mas não era o meu corpo. Parecia que era uma capa. E aquilo assim, estava se decompondo, se decompondo, se decompondo. E quando aquilo saiu, assim, totalmente, eu me senti diferente. Eu não era mais a Chayenne, era uma coisa estranha, eu não sei dizer. Aí eu comecei a chorar e virei para perguntar para ele o que estava acontecendo, ele não estava mais ali. Senhor Romário, eu comecei a me sentir ridícula, infame dentro daquela roupa, aquelas botas de salto alto, eu tirei aquelas botas, sabe, que descalça. Eu, sabe, desfiz o cabelo, eu fui na beira da praia, eu tirei aquela maquiagem do meu corpo, não queria mais aquilo.
Aí saí correndo pelo calçadão, aí estavam as meninas ali, aí perguntavam, você tá bem, Chayane? Eu digo, ó, toma, isso é teu. Eu dei cinto, dei bota, dei brinco, tudo pra ela. Elas olharam assim, poxa, obrigado. Aí eu saí correndo pelo calçadão. Aí eu tenho certeza que elas devem ter concluído. A Chayane tá louca. Ela deve estar consumindo uma das brabas. Mas eu não queria saber o que elas pensavam. Eu fui pra casa. Eu fui pra casa. Eu deitei. Eu chorava, porque eu não entendia o que era aquilo. E só lembrava do meu pai, do jeitão dele, do carinho dele comigo, da segurança que ele me dava, do respeito que ele tinha. Eu dizia, desculpa meu pai, desculpa minha mãe, desculpa todo mundo que eu feri, desculpa. Eu mereço todos os castigos do mundo, meu Deus do céu, o que eu tinha na cabeça, meu Deus, desculpa. E assim eu adormeci. Deixei passar uns dias e resolvi na minha casa visitar a minha mãe. Quando eu vi a minha casa, eu disse, ai, que cantinho lindo que eu morava. Aí eu bati na porta com receio de como seria a recepção. Aí vem aquela coisinha pequenininha, coisa mais linda do mundo. A minha sobrinha, filha da minha irmã Carmen. Aí ela abriu a porta. Oi? Eu digo, oi. A sua mamãe, a sua vovó estão em casa? Mas quem é você? Eu digo, sou sua tia. Ela saiu correndo assim, mamãe, vovó, a tia tá aqui. Aí a primeira que apareceu foi minha mãe. Eu digo, pensava, por favor, mãe, não me expulsa daqui. Ela chegou séria, me olhando. Começou a lágrima correr, ela me abraçou, minha filha, por onde você andava? E aí veio a minha irmã, também chorando e gritando, sua louca. Aí a minha sobrinha, tadinha da Cacá, olhava assim, eu não vou chorar, não sei por que elas estão chorando. Ué, é a tia. Mas ela chegou assim, aí minha irmã pegou ela no colo, nós nos abraçamos, foi lindo, foi emocionante. À noite a minha mãe me fez aquela comidinha de mãe. O meu cunhado veio buscar minha irmã. Eles foram para casa, ele foi muito solícito comigo, muito legal. Eu não conhecia direito, porque ele não morava na cidade. Eles começaram a namorar e quando realmente a coisa firmou já não estava mais. E eu conversando com a minha mãe, eu contei tudo. Só que ela parecia, naquele momento, ter incorporado meu pai. Apenas olhava. Não dizia uma palavra, sem crítica, sem conselho, sem nada. Apenas escutava. Aí quando eu falei no Amarildo, ela disse, de fato, o colega de quarto do seu pai era o Amarildo. Eles ficaram muito amigos, houve uma identificação. Mas é claro, os dois estavam ali à espera da hora de partir, porque nós sabíamos que o que eles tinham era irreversível. Aí eu ainda disse para minha mãe, ele me falou sobre uma conta poupança que o papai abriu no meu nome, eu lembro da conta. E quando ele disse aquilo, eu lembrei do número, mas eu não tenho bem certeza, eu acho que eu vou no banco, eu vou perguntar se essa conta ainda existe. Por que ele falaria nessa conta? Minha mãe levantou, foi numa gaveta onde tinha uma caixinha, umas coisinhas do meu pai, e me deu o recibo do depósito. É essa conta. Aí eu vi o valor, que claro, depois de tantos anos passados, já não parecia tão grande, não era grande, mas para mim, criança. Aí, eu agradeci e fui lá disposta a movimentar essa conta. Seria a minha conta, eu transformaria numa conta corrente, seria minha conta oficial em homenagem e respeito ao meu pai. Era a forma que eu entendia que eu podia dizer para ele, muito obrigado pelo pai que você foi. Mas quando eu cheguei lá, falei meu nome, me identifiquei, o gerente veio conversar comigo, eu não estranhei, ele olhou para mim, eu conheço você. Eu disse, você não é o Jorge? A gente estudou muito, claro, nossa, linda, me abraçou, nossa, tá mais bonita do que sempre foi, que coisa maravilhosa. Eu comento
sobre você com a minha esposa. Às vezes ela fica chateada que eu dizia o quanto você era linda, ela não chegou a conhecê-la, aquela coisa toda. Aí no final ele disse: você veio para acompanhar suas aplicações? Pode ficar tranquilo, que nós agimos da forma que o seu pai determinou e cuidamos bem do seu dinheirinho. Aí eu fui, sentei na mesa dele. Quando o funcionário trouxe o saldo da conta e o que eu tinha aplicado ali, eu fiquei sem reação. Aí ele olhou para mim: algum problema? Tem alguma coisa errada? Eu disse: a única errada aqui fui eu, que precisei perder o meu pai para saber quão grande ele era. Ele sim, sempre foi maravilhoso, a preocupação dele era com as filhas. Tanto que a sua irmã, ao casar, ele fez questão de fazer isso, fazer aquilo, construir isso, construir aquilo. Mas no seu caso, ele disse que você estava viajando e que ele preferia deixar o dinheiro aplicado. Eu desmoronei. E foi a primeira vez que eu chorei na vida. Não de emoção, de felicidade por causa do dinheiro ali, mas de vergonha ao lembrar a pessoa que eu tinha sido até então. E foi isso, seu Romário. Com aquele dinheiro, eu quis ajudar a minha mãe. Ela falou que não precisava, o dinheiro era meu. Perguntei se ela sabia desse dinheiro. Disse: claro, filha, teu pai não tinha segredos comigo. E você não sabe o quanto eu estou feliz em saber que o emissário, o porta-voz do seu pai, descobriu em você a pessoa que mereceria ficar com esse dinheiro. Porque se isso não acontecesse, o meu pai falou que se eu percebesse que você usaria esse dinheiro apenas para se afundar ainda mais, que eu guardasse o segredo para sempre. Conversei com a minha irmã, ela também sabia desse dinheiro, dizendo que ganhou basicamente a mesma quantia do papai, que o papai dividiu com as duas. E eu sabia que não poderia ficar naquela cidade. Voltei para o Rio de Janeiro, comprei um bom apartamento, não na Zona Sul, não em Copacabana, eu teria dinheiro para morar em Ipanema, não. Comprei na Tijuca, um bairro gostoso, tranquilo, um bairro cidade pequena. Ali eu montaria um negócio, montei o meu comércio de roupas, bijuterias, artigos femininos, que era o que eu realmente entendia. Descobri que tinha vocação para o comércio, para a profissão. Descobri que eu tinha condições de ganhar muito mais dentro da minha loja do que num calçadão. Conheci a Luísio, casei. Hoje eu tenho a minha família e estou feliz. Aí o senhor pode não ter entendido e perguntar: mas como se eu estou casada, se eu estou feliz? Eu me apresentei dizendo que eu era uma prostituta, eu sou uma prostituta. Eu lhe tiro essa dúvida. Senhor Romário, uma vez prostituta, sempre prostituta. Eu não falo de alma, não. Eu não falo de corpo. Eu falo de profissional. É uma profissão. Eu não vou cuspir na profissão que eu tinha. Então sim, eu sou uma prostituta que não atua mais no segmento. Como poderia ser uma farmacêutica que optou em ser veterinária, ou então uma comerciante que se formou e se foi trabalhar de advogada. Mas eu sou uma prostituta. Ex-prostituta, talvez? Não existe. Eu sou uma mulher que exerceu uma profissão e hoje atua em outra. E quanto a Amarildo, bom, a Amarildo eu guardo a lembrança não só do que ele fez como um porta-voz do meu pai, mas como ele conseguiu despertar em mim a pessoa que eu realmente era.
Pela primeira vez na vida eu deitei com um homem que não estava ali para desfrutar da prostituta ou da mulher, mas sim para alcançar a sua alma. E ele, com certeza, conhecia os caminhos. Pausa para um pedido. Se você chegou até aqui, é um Nadina de carteirinha, habituê no canal, ou está chegando agora e não está inscrito, então eu peço, inscreva-se. Deixe o seu like, comente, 3 cliques apenas, para nós fundamentais. Ajude o canal a seguir o seu caminho. E se achar que a gente merece, então envie-nos um Pix. Pode escolher direto pela chave que está aqui embaixo, ou então pelo QR Code que se encontra na tela. E se você fizer parte do grupo de pessoas que nos ajudam enviando as suas experiências via o e-mail aqui embaixo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Porque as suas mensagens são o combustível que move a engrenagem. Dito isso, voltemos ao relato. Sr. Romário, vou terminando por aqui. Peço desculpas caso tenha me alongado demais, não foi minha intenção, agradeço o espaço. E concluo deixando a certeza. Quando hoje chego em casa, abraço e beijo meu marido e meus filhos, não vejo nenhuma razão de me envergonhar da profissão que abracei por alguns anos. Também, de forma alguma, me sinto diminuída ou indigna de estar ali. O meu marido sabe cada detalhe do meu passado. Fiz questão de não deixar que ele seja pego de surpresa sobre uma revelação a respeito de sua esposa enquanto estivermos juntos. Meus filhos irão saber sim, mas no momento certo, na idade certa. O que trago guardado, e tenho certeza que irá comigo, é arrependimento. Arrependimento de algumas decisões e atitudes equivocadas durante a minha adolescência, minha juventude. Erros esses responsáveis por lágrimas derramadas em silêncio por minha família, que sabia de tudo o que acontecia comigo, e tentaram de todas as formas abrir os meus olhos, mas não tiveram sucesso. Atitudes essas que causaram também dor e sofrimento, principalmente em muitos homens cujo único crime cometido foi o temer amar e esperar reciprocidade. E quanto às minhas colegas, hoje ainda em atividade, não vou dar conselho nenhum, pois já estive no lugar delas e sei o quanto enche o saco esse tipo de mimimi. A elas eu quero desejar o que achei lindo quando ouvi a primeira vez aqui no seu canal: humildade, resignação e perseverança. Que elas, ao chegarem em casa, amassadas, amarrotadas, com aquela maquiagem se desfazendo e olharem no espelho, tenham certeza que o que fazem não é acerto ou erro, moral ou imoral, é apenas trabalho. Mas também, eu digo sem medo de errar, se em algum momento, numa fração de segundos, elas pelo menos considerarem a intenção de pular fora, mudar de vida, façam. Verão que é mais fácil do que elas pensam. E quanto à história agora contada, se você que me assiste conseguiu considerá-la verdade indiscutível, muito obrigado, mas peço que, por favor, escrevam, de repente coloquem nos comentários aqui embaixo, como vocês conseguiram. Porque honestamente, eu que vivi a experiência, até hoje não tenho 100% de certeza. Tem horas que acredito piamente, outras eu acho ela tão fantasiosa que fico imaginando, será que não foi alguma alucinação vinda do consumo exagerado de drogas, que o senhor pode ter certeza que não foram poucas?
naquelas festas onde ninguém era de ninguém? Será? Mas às vezes eu me pergunto, tá bom, se eu imaginei Amarildo, se eu imaginei, enfim, se eu imaginei, se eu fantasiei, como apareceu o dinheiro na minha conta? Bom, algumas vezes eu penso, olha, da mesma forma que apareceu na conta da minha irmã. Meu pai, vendo que iria partir, dividiu metade para ela, metade para mim. De alguma forma eu fiquei sabendo, e sei lá porque eu fantasiei e dei vazão a toda essa história. Eu não sei. Eu só sei que estou aliviada por torná-la pública e também agradecida por eu ter tido uma nova chance. Chance essa que eu sei que não é uma regra geral entre as meninas que, independente dos motivos, adotaram essa profissão tão marginalizada. Mas entre a maioria das meninas que, independente das razões, abraçaram essa profissão e pagaram um preço muito caro ao descobrirem que deixaram de ser mulheres, precisando se violentarem e aceitar a ideia que se tornaram meras escarradeiras das mais diversas e abomináveis taras.